Então, boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Opa, vi aqui uma mensagem, já respondo, Eric. A todos que nos acompanham aqui de modo síncrono, Leandro, Eric, José, Kainan, Fernando, boa noite aí, pessoal. Boa noite a quem também nos assiste agora de modo já assíncrono, em algum momento ao longo dessa semana. Eu vou, na aula de hoje, abordar aspectos sobre as citações. Se nas aulas anteriores nós tratamos sobre elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, falamos um pouco sobre aspectos normativos, como fontes, como aspectos da organização do sumário e da numeração progressiva dos capítulos, hoje eu quero avançar em direção às citações. Penso que é onde muitas vezes a gente peca em alguma medida. Então eu vou falar um pouquinho sobre por que se cita, por que a gente faz uma citação, como essa citação se insere no texto. Lembrando que tudo são questões que nós vimos lá no passado e que eu espero vocês tenham tratado aí de alguma forma ao longo aí do curso, desde que nós tivemos nosso último encontro lá no terceiro período, e vocês imaginam aí, né, ao longo desses 6 períodos tenham avançado um pouco sobre isso. Então, vou falar sobre o porquê se cita, como se cita, os diferentes tipos de citação, assim como como que eu posso dizer, os elementos que compõem uma citação. Citação, chamada e referência. Na próxima aula, nós trataremos sobre a organização das chamadas, da montagem de uma boa referência, e na aula posterior nós falaremos sobre citações de documentos jurídicos, documentos legislativos, e assim como faremos alguns exercícios. Eric nos diz aqui, boa, isso é sempre bom ter assim, a aula, nem que seja pelo menos de modo à distância, porque um colega sempre contribui aqui para o outro. Pois bem, pessoal, vou, como de costume, utilizar aqui a nossa área de conversa para ir orientando, organizando aqui as ideias. Então, hoje a gente começa a falar sobre citações. A gente vai fazer uma citação, a gente vai lançar mão de uma citação sempre com o objetivo de enriquecer o nosso trabalho. Fazer uma citação não é uma, deixa eu abrir aqui a nossa plataforma, não é uma mera formalidade a se cumprir. Não, a gente vai citar sempre que a gente tiver ali o objetivo, por exemplo, de reforçar algum argumento. Então, deixa eu só terminar de abrir a nossa plataforma aqui, Ava. Ok, está aberto. Então, a gente vai utilizar a citação em 3 situações. A primeira, quando for necessário
Não, sem problema, Eric. Pode dizer a Thalita que está tranquilo. Então, quando for necessário, reforçar, reforçar nosso argumento. Então, quando a gente tiver a necessidade de reforçar alguma posição que a gente tenha tomado no texto. Então, por exemplo, você pegar aqui Leandro está tratando sobre a capacidade do Estado, através de algum ato normativo, administrativo, de impedir, por exemplo, que uma pessoa que não tenha se vacinado, por exemplo, frequente um cinema, frequente um teatro. Você dizendo, olha, você não pode ir a este lugar sem tomar a sua vacina. E aí o colega está argumentando com autores que versam sobre esse assunto, mostrando casos em que é indispensável que o Estado tome medidas como essa, e aí ele vai reforçar, ele vai dizer, olha, essa posição não é uma posição exclusivamente minha, Leandro. Existem autores como Beltrano, Cicrano. Então, de acordo com, imaginando aqui, Mendes, 2015, o Estado tem o poder de regular esses direitos fundamentais quando um bem maior, como a vida, coloca-se em risco. Então, notem, ele está incorporando um terceiro, uma terceira, ao texto dele com um sentido. Então, não se costuma, e isso de modo bastante equivocado, acreditar que uma citação tenha o sentido apenas de dar volume ao trabalho, de preencher um requisito, ou de mostrar, muitas vezes, uma erudição que não é verdadeira, que é muitas vezes apenas superficial. Não. O autor, a citação, ela é incorporada no texto com o sentido de enriquecer o debate, de muitas vezes provocar uma reflexão e não simplesmente de preencher uma formalidade técnica. Então, esse é um dos primeiros, vamos dizer, uma das primeiras funções, não sou lá muito fã dessa expressão, mas é uma das primeiras funções de uma citação. Pois bem, um segundo uso, vamos assim dizer, inversamente proporcional ao primeiro, é para incorporar ao texto uma perspectiva diferente daquela defendida por nós. Então, para trazer ao texto perspectiva diversa da nossa. Notem que isso é bem importante, pessoal. Seria muita presunção de cada um de nós, ou de qualquer pessoa que esteja envolvida aí no métier científico, acreditar que aquela é a única visão possível do objeto. Não. Isso é depor contra a própria ideia de ciência, de conhecimento científico, que é ser contrariado, ser falseado, utilizando aqui um conceito importante dentro da filosofia da ciência, da falsibilidade do conhecimento científico. Ou seja, aquele conhecimento ele é verdadeiro,
ele é comprovado, mas ele não é absoluto. O único conhecimento, vamos assim dizer, absoluto é o conhecimento religioso, que ele é infalível, porque ele está baseado na fé. O conhecimento científico não, ele está baseado na experimentação, na reflexão, na elaboração de conceitos, na racionalidade, e por conta disso ele pode ser substituído. Então, existe diferentes perspectivas, todas elas racionais, científicas, que estão em disputa para ver qual a que melhor explica, qual a que melhor entende aquele fenômeno, aquele fato. Então, se a gente está defendendo uma determinada interpretação de um fenômeno social, de um fenômeno jurídico, é importante para mostrar a grandeza científica, a grandeza intelectual, trazer uma perspectiva diversa. Se Leandro aqui me permite, que eu ainda sigo no exemplo, aí o colega está defendendo, olha, o Estado ele tem direito, através de atos normativos, quando a vida coletiva estiver em risco, de cercear ali um direito fundamental como o direito à vida. E aí o colega está construindo toda essa argumentação. E aí ele pode trazer, e eu sugiro até que ele possa trazer e dizer, olha, perspectiva diversa nós vamos encontrar em tal doutrina, por conta disso, daquilo e daquilo outro, sustentada por fulano, quando afirma isto e aquilo, para mostrar ao leitor que, embora nós defendamos, do ponto de vista científico, lembre, não é opinião, uma interpretação daquela realidade, existem outras. E aí a gente vai mostrando as limitações dessas outras interpretações, para aí sim explicar o porquê da nossa posição. Então, a gente traz citações também no intuito, então, de ampliar o debate quanto ao que nós estamos tratando. E há um terceiro uso, uma terceira função, a gente pode dizer, das citações, que ela vai ter também um caráter descritivo. Principalmente em trabalhos que têm um cunho histórico ou versam sobre uma realidade que a gente não tem um contato maior ou que nós não temos informações de fontes primárias, de primeira mão, que nós mesmos possamos ir lá coletar aquelas informações e apresentar para descrever o cenário na qual o debate que nós estamos inseridos, ele é relevante. Então, vamos imaginar aqui, ainda com o trabalho do colega, aí a gente estava falando aqui, e a Erika também trouxe, sobre a gripe espanhola. Poderia se trazer uma citação, olha, esse cenário de efervescência do debate sobre os direitos fundamentais e a possibilidade ou não do Estado intervir em decisões que nós poderíamos considerar como particulares, já se estabeleceu em outro momento histórico, como no Brasil, da primeira metade do século XX, quando, de acordo com Benítez, o Rio de Janeiro, então, capital nacional, apresentou mais de 100 mil casos de gripe espanhola com uma taxa de fato. Está descrevendo, não está nem reforçando um argumento, nem trazendo uma nova interpretação, mas descrevendo uma realidade histórica, uma realidade diferente daquela proposta pelo autor ou pela autora do texto. Então, notem, pessoal, que as citações elas têm funções dentro de uma obra.
Então, elas não estão ali pelo um mero acaso. Então, as citações, elas vão reforçar, elas vão trazer uma perspectiva diferente e muitas vezes descrever um fato, um fenômeno, um contexto. Então, por essas razões, se a gente não tiver este intuito, talvez não seja necessário fazer uma citação A ou B. Além disso, a gente vai ter, e isso é por base, mas não custa sempre dizer, uma quarta função das citações, que é apresentar, ou melhor, enunciar um conceito. Em geral, essa enunciação ela está ligada ao primeiro e ao segundo pontos que nós abordamos aqui. Então, você vai enunciar um conceito, explicar aquele conceito. Olha, o conceito de direitos fundamentais, o conceito de jurisprudência, o conceito de vida, se a gente pensar na filosofia, se a gente pensar aí na filosofia jurídica, principalmente aí na ética, o conceito de vida. Então, a gente está aí tratando sobre alguns conceitos. Então, a gente traz também autores. Sim, Leandro. Professor, nesse sentido de conceitos, é onde coloca o númerozinho em cima, né, e no rodapé embaixo explica, não é? Não necessariamente. Existem diferentes, a gente vai tratar aqui diferentes formas de conceituar. Eu aconselho a se fazer sempre dentro do corpo do texto e não no rodapé. Por quê? A norma da BNT-UFS, que é a que a gente adota, e isso é em geral em todas os manuais normativos, você fazer este tipo de citação, seja do conceito ou qualquer tipo de citação que você fizer, você vai ter que, junto com a citação ali, o conceito na nota de rodapé, colocar a referência, que é a obra. E eu vou comentar aqui a diferença entre citação, chamada e referência. E, embora você faça isso no desenvolvimento do texto, você não fica livre de ter que fazer a lista de referências ao final. Então, é como se você tivesse que ter dois trabalhos. E, bom, não está errado, não impede, mas às vezes com o tempo escasso e com a minúcia que é necessária para fazer, eu não sugiro. Você já tem o conceito, já coloca ali dentro do texto mesmo. Olha, estou falando aqui do conceito de direito de ir e vir, que para Beltrano é isso, para Cicrano é aquilo. Faz ali a citação, a chamada dentro do corpo do texto, já fica encadeado e lá no final você já coloca a referência como de costume. Então, assim, mas Uhum. é uma sugestão que eu trago, né? Que dá maior fluidez ao texto. Pois bem, então aqui nós vimos os usos, assim, as situações em que nós devemos fazer uma citação, ou a razão pela qual, ou as razões pelas quais a gente faz as citações. Agora, nós passamos para alguns cuidados, vamos lá, cuidados com as citações. Eu digo isso porque, mesmo nos trabalhos de conclusão aqui e de outras bancas que já participei fora ou como estudante, não é raro a pessoa fazer uma citação para ali reforçar, ou em qualquer uma das situações acima mencionadas, a pessoa faz ali uma citação. Beleza. Ela terminou a citação, em vez de desenvolver o que foi expressado, meio que entrar na conversa com o autor, com a autora, dissertar um pouco com as suas próprias palavras sobre aquilo, ela já emenda outra e outra e outra. Quando se percebe que em 2, 3 páginas
quase não tem nenhuma autoria. Se empilha uma quantidade absurda de citações que uma não conversa, não dialoga. É como se fosse ali um mosaico de citações. Não, mas onde está aqui a autoria? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Não fazer um uso, vamos assim dizer, indiscriminado das citações, empilhando elas, porque na nossa cabeça talvez faça sentido o porquê daquela sequência, daqueles fragmentos, mas a gente não pode contar com isso, ninguém está na nossa cabeça. Então a gente tem que, fez uma citação, desenvolve ela, organiza aquele texto, se coloca na escrita, e aí depois, quando for necessário, traz a outra citação, desenvolve, meio que exaure tudo que tem de riqueza naquele fragmento, para aí sim fazer outra citação, e não ficar assim empilhando, e muitas vezes citações curtinhas, e isso não acrescenta nada, pelo contrário, confunde o texto, às vezes, se o sentido é mostrar uma erudição, pelo contrário, mostra ali uma fragilidade que precisa ser lidada com maior cuidado. Então, não empilhar citações, não fazer citações recorrentes da mesma obra. Então, imagine aqui, aí Eric está escrevendo o texto dele, aí cita um autor aqui. Estou pensando aqui de modo exemplar, assim. Diga um autor aí que você, se você está na escuta aí, Eric, por gentileza, um autor que você gosta de ler. Mas literatura que eu me lembrei aqui agora, não vai colar, não. Não, qualquer autor aí do direito mesmo, não necessariamente que você conhece, mas que ele vem à cabeça aí. Norberto Bobbio, claro. Bob, ótimo. Aí, Eric está falando sobre democracia, sobre sociedade civil, e aí cita Bob, 1999. E aí faz uma citação indireta. Aí ele escreve 2 linhas autorais dele. Aí logo abaixo ele faz de novo, olha, Bob, 1999. Sabe, ele fica umas 3 páginas citando de modo, assim, linear o mesmo autor. Então não façam isso, pessoal. Porque o que isso dá a entender? Que na realidade você só está resenhando. Você não está conversando, você não está trazendo o autor, não. Você trouxe esse autor, aí traga outro, desenvolva as citações. Então, isso é importante, sim. Não ficar só resenhando, sem estabelecer uma relação ali, vamos dizer, comunicativa, dialógica entre os autores e autoras que você está incorporando no texto. E isso principalmente na parte de revisão bibliográfica, pessoal. Senão, o que fica a impressão? Que você juntou um monte de resenha que produziu ao longo da vida e colocou ali naquele capítulo. É tudo menos um texto. Parece mais um Frankenstein. Então, não. Mostre por que os autores dialogam entre si. Explique ali por que aquele contexto que você está enunciando de determinada forma com certa bibliografia, o que outra bibliografia entende daquele conceito. Sabe, você começar a organizar esse pensamento. Então, isso é indispensável. Então, são alguns cuidados bastante práticos e que dão volume e que permitem que o texto assim ele ganhe corpo. Vamos agora passar, pessoal, para os tipos. Não, antes. Eu acho que vai ser mais eficiente. As partes, vamos assim dizer, partes de uma citação.
A gente precisa diferenciar, pessoal, e isso é bem importante, a citação e os elementos que a acompanham. E cada um deles vai ter um conceito, ele vai ter uma função diferente. A gente tem a citação, que é o texto transcrito. O texto transcrito, ali, aquelas palavrinhas que você está copiando de uma bibliografia e incorporando ao seu texto. Isso é o que a gente chama a citação. Então, assim, a razão de ser da transcrição. Ela pode ser direta, indireta, e a gente vai ver já, ou por apúdio. Mas é o texto. Junto com toda a citação, a gente tem a chamada da citação, que é a indicação de autoria. Aquela parte que fica, na maioria das vezes, para não dizer em todas, entre parênteses. Então, toda citação, ela é acompanhada de uma chamada. Na chamada, a gente vai ter, basicamente, quando for uma citação direta, e a gente já vai ver, a autoria, o ano da obra e a página. Quando for uma citação indireta, a autoria e o ano da obra. Então, toda citação, pessoal, ela vai ser acompanhada de uma chamada, que vai vir ou antes da citação ou depois. Então, dependendo da posição que a chamada estiver em relação à citação, a chamada tem uma característica ou outra. Então, eu falo isso porque às vezes a gente fala, a citação, a chamada, eu recordo um tempo que uma aluna falava assim, professor, mas não estou conseguindo fazer a citação. Aí eu disse, não, mas qual que é o problema? Não, eu não sei se eu boto antes a editora ou eu coloco o ano. Eu falei, não, mas você não está falando de citação, você está falando da referência. Então, é como cada coisa tem seu nome, a sua definição. Então, toda citação, ela é acompanhada de uma chamada. Então, você está chamando autorias para dentro do seu texto. Então, isso se faz antes da citação, ou seja, da parte que está transcrita, direta ou indiretamente, ou depois, dependendo da posição, ela vai ter uma característica ou outra. E aí, como eu disse, toda citação, além de uma chamada, ela vai ser acompanhada também de uma referência. A referência vai ser a indicação da obra. Eu coloco aqui. Em geral, no final do texto. Então, fiz a citação com a minha chamada e no final do meu texto, lá nos elementos pós-textuais, lembrem que comentávamos na última aula, a gente vai ter uma lista de referências. Ou seja, tudo que a gente citou dentro do texto vai ter que aparecer no final listado. Porque imaginem aqui, vou colocar aqui um exemplo. A gente faz uma citação. Opa, a gente faz uma citação. Por exemplo, um texto, Cardoso, 1997, página 50.
citação e chamada. Nesse caso aqui, a chamada depois da citação. Isso vai no corpo do texto, ali no que a gente chamou de desenvolvimento. Mas por essas três informações, último sobrenome, ano e página, eu não consigo ter a mínima ideia se é um artigo, se é um capítulo de livro, se é um texto jornalístico, se é um texto de um periódico, onde encontrar. Então, ao final da obra, ao final do nosso trabalho, nós temos que ter uma lista de referência que eu possa verificar de onde foi tirado aquele fragmento, de qual obra pertence. Para que, se eu quiser ir atrás dessa obra, para saber mais, para ler, porque aquele debate, aquela citação me chamou a atenção e eu preciso saber mais sobre isso, eu possa também consultar. Ou, caso eu queira verificar se a citação está correta, se realmente o autor quis dizer aquilo, ou a autora. Então, a referência, por isso, ela tem que ser sempre ela tem que ser feita com muito cuidado e deve acompanhar. Então, uma citação nunca é o texto em si, única e exclusivamente. É uma chamada também e é uma referência, para que a gente possa saber quem escreveu, assim como onde está escrito aquele fragmento que a gente trouxe para o nosso texto para reforçar, contrariar ou descrever uma situação, um fenômeno que a gente trate. Então, quando a gente fala referência, é aquela indicação de obra. Chamada é aquela indicação de autoria que está ali dentro da parte textual, ou logo antes, ou logo depois da nossa citação. Então, é importante a gente ter essas informações, pessoal. Lembrando que tudo que eu estou comentando aqui está nos manuais de normas da BNT, que eu imagino vocês talvez já tenham utilizado ao longo, aqueles que têm a capinha com a borda vermelha e com a borda verde. De todo modo, eu vou fazer o upload dos dois arquivos junto com essa aula. Então, assim que no final de semana eu conseguir subir a aula para a nossa sala de aula virtual, eu vou também subir os dois manuais. Então, isso que eu estou tratando está no primeiro manual com a capa que tem as bordas vermelhas, o segundo, que trata quase que exclusivamente de referências, tem a borda verde. Então, visto por que se cita, cuidados com as citações e os elementos que compõem uma citação, chamada e referência, agora a gente passa para os tipos de citação. Então, as citações, elas podem ser feitas de diferentes formas. E dependendo da forma como nós fizermos, ela vai ter algumas características ou outras. Eu vou começar pela que a Eric aqui comentou, as citações diretas, de tipo direta, porque, sem dúvida, são as mais conhecidas e utilizadas. Então, vamos lá. Primeiro tipo de citação são as citações diretas. Então, caracterizadas pela transcrição ipsis literis de um texto. Então, de um texto. Quando a gente copia palavra por palavra,
assim, sinal gráfico por sinal gráfico, vírgula, ponto, 2 pontos. Inclusive, transcrevendo, se está errado, imagina assim, o autor original que a gente leu, ele transcreveu, por inúmeras razões, uma palavra errada. Ou o texto que a gente transcreve está em outro acordo ortográfico, a gente copia igual, a gente nunca conserta a transcrição, a gente nunca conserta a citação. A gente não sabe as razões, a gente não tem essa. A gente estaria alterando a escrita de outra pessoa. Então, as citações diretas, elas são caracterizadas por uma transcrição ipsis literis, ou seja, palavra por palavra, letra por letra da obra de outra pessoa. E aí, se a gente está transcrevendo e ali está em outro acordo ortográfico ou tem um pequeno erro, a gente coloca junto a esta palavra ou a este erro a informação ali entre colchetes SIP, para indicar que aquele erro não foi um produto nosso. A gente copiou e originalmente já estava assim. Sim, Fernando, fique à vontade. Ô, professor, o senhor tinha falado mais cedo com relação ao cuidado que a gente tem que ter e não usar de uma forma muito indiscriminada, repetidamente, citações para não fazer aquele mosaico de textos dos outros. Sim. E aí o senhor falou agora nesse cuidado inteiro em não colocar uma citação contendo algum erro e tal. Existe alguma recomendação ou alguma coisa no sentido de o tipo de citação mais adequada que a gente poderia estar usando para o nosso trabalho, para ficar melhor ou para ficar... Sim. Enfim, norteia a nossa escrita de uma forma mais produtiva, para não ter que ficar colocando citações diretas e quando você abrir o trabalho, que eu já vi alguns até durante a pesquisa, que você vai ler, são só recortes. Uhum. Entre um ou outro, um parágrafo de 2, 3 linhas e citação, 2, 3... Exatamente, você tocou num ponto aí central, Fernando. Certamente isso lhe chamou a atenção que você não sabe o que a pessoa está escrevendo, é só um monte de citação. O que eu sugiro? Intercalar tipos diferentes de citação. Então, por exemplo, você está tratando ali sobre segurança jurídica. Então, nos contratos empresariais. Aí você coloca, olha, segurança jurídica, de acordo com fulano, uma citação direta. E aí você desenvolve com as suas palavras. Logo adiante, você coloca uma citação indireta, que a gente já vai ver agora na sequência. Desenvolve com seu texto. E ali, uma outra citação direta. Então, não há uma fórmula, uma fórmula padrão. Assim, não há um gabarito que a gente possa colocar e dizer assim, olha, é dessa forma. Porém, uma sugestão de quem já escreveu muito, está muito tempo envolvido com esse tipo de produção textual, é intercalando entre um tipo de citação direta, indireta, ou um APUD, que a gente vai ver, e aí a sua autoria, aí logo adiante outro tipo de citação, de outro autor, de outra obra, novamente o desenvolvimento da escrita, sabe? Porque aí mostra que você realmente está dominando aqueles conceitos, consegue perceber a diferença
entre doutrinas, entre diferentes interpretações, quem sabe, de um mesmo conceito, que você domina, vamos assim dizer, a arte da citação, você sabe quando fazer uma citação direta e como fazer, você sabe como fazer uma citação indireta. Então, é conseguir combinar de uma maneira harmônica e principalmente se colocando no texto, é que a gente consegue superar essa má prática que você bem identificou aqui. Show, top. É porque, realmente, o que foi falando aí, eu acabei lembrando. Que aí você fica, Não, só tô lendo um retalho. exatamente, você só está lendo um retalho, não tem ideia ali. Então, as citações diretas, elas são, então, uma transcrição literal de outra obra. Você está incorporando no seu texto não só as ideias, mas também as palavras de outras pessoas. As citações diretas, e agora eu gostaria de chamar a atenção, porque isso é bem importante, elas elas podem não, elas podem se apresentar de duas formas, pessoal. E essa variação, ela vai se dar em função do tamanho da citação. Então, aqui o tamanho da citação influenciará na sua grafia. Por que eu estou dizendo isso? Porque em citações nas quais, citações diretas, então a gente está falando aqui de citações diretas, pessoal. Quando você terminou de digitar ali a sua citação e o tamanho dela for de até 3 linhas, ela vai dentro do texto, ela acompanha ali o texto, ela acompanha ali o parágrafo que você está desenvolvendo, você está colocando as suas ideias. Aí você resolve fazer uma citação. E depois de digitada, transcrita essa citação, você percebe que ela alcançou ali até 3 linhas, você identifica que aquele fragmento é uma citação através de aspas duplas. Então, vocês já devem ter visto que existem citações em recuo, tal como se fosse um parágrafo separado do texto. Então, esses casos, é só quando ela tiver mais do que 3 linhas. Porque quando ela tiver até 3 linhas, ela deve permanecer inserida do texto, se diferenciando do que é seu, do que é sua autoria, por aspas duplas. Então, inicia aspas duplas, quando terminar a transcrição, encerra com aspas duplas, para poder diferenciar o que é sua citação, do que é o seu texto, do que é a citação. Então, esse é um cuidado. Quando a citação tiver mais do que 3 linhas, deverá estar em recuo fora do texto. Em recuo fora do texto. Então, esses aqui são alguns cuidados
que a gente tem que ter? Eu vou compartilhar aqui na tela um trabalho que vai deixar isso bem nítido. Então, lembrando que quando ela estiver em recuo, pessoal, nós não utilizamos as aspas duplas. Porque o recuo em si já indica que aquele fragmento é uma citação. A gente não precisa colocar as aspas duplas. As aspas duplas é só quando a citação tiver até 3 linhas dentro do texto. Porque ali dentro do texto a gente não sabe aonde está começando, aonde está terminando a citação. Agora, quando ela está em recuo, aí sim. E por que até 3 linhas? É um mero fetiche da ABNT? Não. Porque imagine, mais de 3 linhas, uma citação lá de 10 linhas. Chega um momento que você se perde, você não sabe o que é do autor que a gente está lendo e o que é uma citação. Então, isto é um cuidado que se deve ter. Algumas perguntas, assim, de um caráter um pouco mais formal. Eu comecei, deu 2 palavras numa linha. Aí foram 3 linhas, e aí o que seria a 5ª linha tá ali também 2 palavras. Não, isso caracteriza ali 3 linhas. Ou a primeira linha está na metade, aí tem 2 linhas, a outra está pela metade, ou está bem no início. Não, isso não caracteriza as 3 linhas. Porque se você colocar em recuo, vai ficar apenas ali quiçá uma linha e meia. Então, esse é um bom senso que a gente tem que ter, assim, tentar entender se aquele fragmento realmente, uma vez isolado, teria até 3 linhas. Deixa eu abrir, então, aqui e compartilhar com vocês um texto, que aí vocês conseguem verificar, assim, visualizar o que eu quero expressar, e isso ajuda bastante a entender. Tá só carregando aqui, aguardar um pouquinho. Talvez uma dúvida dessa seja o momento de fazer uma citação indireta, né? E tentar colocar as ideias do autor com nossas próprias palavras, então, né? Exatamente, fazer uma citação indireta. Exatamente, é uma boa reflexão. Vamos aqui. Deixa eu pegar uma página. Aqui, essa aqui vai ser ótima. Deixa eu voltar agora aqui para o compartilhar. Apresentar. Uma janela. Compartilhar. Estão enxergando aí, pessoal? Agora sim. Beleza. Então, note aqui onde está o cursor. Gil, só que está com um pequeno errinho. Não, agora que eu percebi. Deixa eu ver aqui em outro momento. Aqui. De acordo com Aquino... Não, também aqui tem outro. Eu até pego outro trabalho. Calma aí, deixa eu interromper aqui. Deixa eu abrir um outro. Deixa eu abrir um outro trabalho que vai estar correto. Então, já que você está abrindo, eu vou soltar uma piada. Se Marcel tivesse aqui, eu ia dizer que o trabalho era dele, estava todo errado, hein? Ai, ai. Marcel, você que se estiver nos assistindo aqui de modo assíncrono, aqui, converse com o Eric aí no grupo da... Ele é todo preocupado, por isso que eu ia zoar com ele. Deixa eu...
aqui. Nossa, tá muito travado esse meu computador. Ah, já sei onde que vai estar bom aqui. Onde que está esse texto aqui? Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui. Nossa, o negócio não abre de jeito nenhum. Aí vão abrir várias pastas ao mesmo tempo. Aí vai travar tudo. Ah, o que eu disse? Então, deixa eu fechar uma. Fechar a outra. Fechar a outra. Documentos. Voltando. Assim. Ah, que coisa séria. Eu tento aqui, ele trava. Aqui. Agora sim. Agora vai ter aqui certinho. Certo. Esse vai ser o exemplo mais nítido. Eu tinha aberto outro aqui, mas como ele estava em uma coluna dupla, poderia causar aqui alguma confusão. Só aguardar ele abrir. E aí a gente já vai ter aqui. Deixa eu expandir aqui a tela. Carregando. Se vocês não fugiram daí ainda, quem tiver no modo assíncrono, pelo menos pode avançar o vídeo no YouTube. Tem Estamos aqui. esta vantagem. Vai ali e avança. Então,
aqui. Vamos lá. Vamos aqui, então, apresentar uma janela. Apresentar, compartilhar. Então, notem aqui, pessoal, vou botar aqui a exibição. Vamos dar um zoom aqui. 200%, acho que não vai ficar. Isso. Ó, vocês estão reparando que ele trava. Aqui embaixo, olha, onde está selecionado. É a minha própria dissertação. E aí, vamos lá. Aqui onde tem o cursor. Fiquei selecionando aqui, ó, aspas duplas, eu estou escrevendo. Corrobora com esta perspectiva o estudo realizado por Dick Ferreira, 2009. Então, uma citação indireta. E aí eu coloquei a chamada, ou seja, indicação de autoria antes da citação. Isso a gente vai ver na próxima aula como fazer as diferentes chamadas. A gente vai ficar só na citação mesmo. Então, corrobora com essa perspectiva o estudo realizado por Dick Ferreira, 2009, sobre a realidade da juventude na cidade de São Leopoldo. De acordo com os jovens por eles entrevistados, quando perguntados sobre o município, deveria investir mais de 86%, afirmaram, no conhecimento e o respeito dos jovens. Aí eu trago aqui uma citação indireta. As respostas dos jovens comprovam que uma das buscas delas, são as palavras dos autores, é a bem-querença. Está evidente a busca de uma autoestima. Querem não só ser reconhecidos, mas também respeitados. Notem aqui, aí eu encerrei e coloquei a chamada no final. Como tem até 3 linhas, anotem, 1, 2, 3. Mas aqui está bem no finalzinho e aqui ainda não completou a linha. Então, são alguns cuidados. Aqui, essa citação, então, como eu separo o meu texto da citação? Como que eu sei que aqui já são as minhas palavras? Por conta das aspas duplas, né, pessoal? Então, deixa eu avançar aqui, deixa eu encontrar uma com recuo. Aqui já com recuo. Porque esse trecho, onde está selecionado agora, ele daria tranquilamente, como eu faço? Eu digito, se eu percebo que já houve ali bem mais do que 3 linhas, aí eu já faço a seleção e coloco em recuo. Então, autores como Avritzer e Pereira, Barbosa, que eu estou só citando, não é nenhuma citação, estou só mencionando, para não haver confusão, estou mencionando autores que trataram sobre o assunto, não estou nem fazendo uma citação direta. Então, autores como Avritzer e Pereira, Barbosa, Borbe e Venhausen e Gon identificaram no Brasil, a partir da década de 90, após o fim do regime ditatorial, o surgimento de uma série de novas formas de participação, ampliando o acesso da população à gestão pública, não somente num caráter fiscalizador, mas também consultivo e deliberativo sobre os investimentos e organização do Estado. Opa, agora eu quero confirmar esta minha fala. Eu quero dar uma certa autoridade a isto que eu estou falando. Porque não é algo que só eu entendo. E aí eu trago. A participação popular foi definida naquele período como esforços organizados para aumentar o controle sobre os recursos e as instituições que controlam a vida em sociedade. Esses esforços deveriam partir fundamentalmente da sociedade civil organizada em movimentos e ações comunitárias. E aí eu coloco a chamada logo depois. Notem que a chamada, quando depois da citação, ela vai ter uma característica
quando antes vai ter outra. E aí eu sigo aqui com o meu texto. Aqui uma citação, que ela também estará em recuo nota. Fiz a citação, desenvolvi, e aí eu faço outra citação, até a pergunta de Fernando, de outra autoria. Nota, para não ficar ali um mosaico. Aí eu coloco, olha, dentre as formas institucionais que esses processos assumiram, merecem destaque os conselhos e o orçamento participativo. Essas instituições podem ser consideradas híbridas, haja vista envolverem o partilhamento das deliberações entre membros da sociedade civil e do Estado. Mas isto só é possível devido a um longo processo de reconfiguração institucional do judiciário e da administração pública. Sobre essa transformação, a Writzer e Pereira notem aqui que quando a chamada vai antes da citação, ela tem uma característica, e no exemplo acima, quando ela vai depois da citação, ela tem outra característica, mesmo ambas sendo citações em recuo. E aqui a gente tem o texto transcrito. E aí o texto transcrito. Deixa eu achar aqui uma outra citação. Uma citação de até 3 linhas. Aqui. Na parte selecionada, ó. Para o autor, e aí eu estou falando sobre as organizações da sociedade civil, para o autor, em cada um desses formatos de participação e deliberação, é estabelecida uma relação de enfrentamento entre sociedade civil e Estado. Dessa forma, o sucesso dos processos participativos estaria vinculado, e aí eu preferi trazer uma citação direta. Só que como ela foi de até 3 linhas, eu não posso colocar no recuo. A regra não me permite. Então, eu coloco ela dentro do texto. Mas essas palavras não são minhas, são de outro. Então, como eu identifico? Aspas duplas. Então, estaria vinculado à maneira como se articulam desenho institucional, organização da sociedade civil e vontade política de implementar desenhos participativos. E aí eu trago o autor e depois sigo com as minhas palavras. Então, deixa eu encerrar agora aqui. Então, notem, pessoal, é isso que eu quis dizer com as citações diretas. Transcrição direta. Até 3 linhas de uma forma, mais de 3 linhas de outra. Além dessa, a gente vai ter as citações agora, um segundo tipo, as citações indiretas. Então, caracterizadas pelo aproveitamento das ideias de outros autores, mas com nossas palavras. Então, em um caso, quando a gente está escrevendo, mas a gente pensa, olha, se eu utilizar o texto em si, ele não vai ficar adequado, ele não vai se encaixar, ele não vai ficar orgânico no texto. Então, eu prefiro aproveitar a ideia, mas reformular sem mudar o sentido com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Eu estou citando, porém a ideia é de outro ou outra, mas as palavras são minhas. Então, por isso que nas citações indiretas, a gente não coloca o número da página. Porque depois a pessoa vai lá na lista de referência, procura
a minha chamada, e aí vai lá e não encontra. Olha, mas não está aqui. Não vai encontrar nunca, porque eu reformulei. Eu apenas vou indicar a obra em que aquela ideia se encontra. Por isso que nas citações indiretas não vai o uso da página, porque não faz sentido. A pessoa só precisa saber onde eu encontrei naquela obra, seja um artigo, um artigo periódico de uma revista científica, um capítulo de livro, um livro na íntegra. Então, as citações indiretas. E aí, tal como as citações diretas, quando a chamada estiver depois da citação, ou seja, depois que a ideia foi apresentada, vai de uma forma, se estiver antes, vai de outra. E esse será o nosso assunto, né? A formatação, a escrita das chamadas na próxima aula. Porque senão a gente vai acabar misturando muito aqui. O que vimos? Citação direta, até 3 linhas de uma forma, mais do que 3 linhas de outra. Quando a gente aproveita a ideia, mas não as palavras, uma citação indireta. Há um terceiro tipo, é o famoso APUD. Eu não uso muito, assim, particularmente. Por quê? Eu tento ir atrás daquele texto citado ao máximo, mas é amplamente aceito, assim, reconhecido, o uso de uma citação, ou melhor, a gente fazer uma citação de uma citação. Então, o terceiro tipo é a citação de citação, também conhecido como APUD. A citação de uma citação, ela ocorre quando a gente está lendo ali, e isso não é raro, a gente está lendo um texto e a gente vê, nossa, essa citação feita aqui, ela se encaixa como uma luva no que eu preciso. E aí a gente olha aquela chamada, vai lá no final do texto, procura na lista de referência aquela obra e vai atrás, para também poder ter acesso. Porém, a gente não encontra. Nem que chovesse canivete aquela obra. Ou porque é um livro esgotado, ou porque está ali num portal de periódicos que é pago, por inúmeras razões. Um livro esgotado. Claro que hoje em dia cada vez é mais raro nós não encontrarmos uma determinada bibliografia, mas pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente não vai fazer o uso daquela citação, por mais que aquela ideia seja assim fenomenal. O que se encaixa, assim, ó, como eu disse, olha, perfeitamente no nosso texto. A gente vai abandonar? Claro que não, pessoal. A gente pode fazer o uso dessa citação. Claro que dando os devidos créditos. Então, a gente está fazendo uma citação do que já é uma citação. Nesses casos, é o que nós chamamos de APUD, ou citado por. APUD é a forma latina, a tradução para a língua portuguesa é citado por. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou comentando da forma traduzida. Porque a expressão APUD só vai na chamada. Se não houvesse a expressão APUD, nós não teríamos como saber que aquela obra, ou melhor, que aquela citação é como se fosse uma citação de segunda mão. E aí a nossa regra de organização das chamadas diz, olha, se você colocar a citação antes, ou perdão, se você colocar a chamada antes da citação, a informação autoria, isso a gente vai ver, lembrando na próxima aula, ela vai fora do parênteses.
e quando vai fora do parênteses, a informação APUD tem que vir traduzida. Porém, quando a chamada vem depois da citação, a informação autoria vem dentro do parênteses. E quando dentro do parênteses, a gente utiliza a expressão APUD e não a sua forma traduzida. Então, é só por conta disso. Porque o texto em si, a citação em si, não tem nenhuma diferença. Se é uma citação direta, com mais de 3 linhas, até 3 linhas, ou indireta. Não muda nada. A gente pode ler a citação direta, pegar só a ideia e transcrever. Mas, lembre, não é nossa. Então, a gente tem que fazer a chamada. E aí, é um APUD, porque é uma citação de uma citação. E aí, dependendo de onde a gente colocar a chamada, irá o APUD na forma traduzida ou na sua forma latina. Então, pessoal, nós temos aqui, eu apresentei as 3 e as únicas 3 formas de se fazer uma citação. Seja para confirmar, seja para inserir uma nova perspectiva ou para trazer uma descrição. É uma citação direta, indireta ou uma citação de citação. Lembrando os cuidados que a gente sempre deve ter e que a gente conversou aqui, Leandro trouxe aqui um depoimento que foi... Fernando trouxe, perdão, um depoimento aqui que foi, sim, bastante exemplar. Da minha parte era isso. Semana que vem voltaremos, aonde a gente vai tratar com maior cuidado a escrita das chamadas, a começar a falar um pouco de referências. Na outra semana, ou melhor, na semana subsequente, a gente vai tratar sobre as referências, e aí na outra a gente vai fazer alguns exercícios para conseguir pegar aqui a escrita. Alguma questão, dúvida, contrariedade, indignação? Fiquem à vontade, pessoal. Indignação. Eu tenho uma indignação. Diga aí, Eric. Estou brincando. Antônio, eu estou no celular e para copiar o chat, aí, o texto é ruim, que o celular você tem que copiar frase por frase. Quando você finalizar a gravação, ele gera um arquivozinho de texto com o chat. Você manda para mim, por favor? Pode ser? Mando sim. Se eu não lhe mandar, me cobre, por favor. Aí vai te servir de lembrete. Não, me mande assim um e-mail ali me cobrando que eu mando sim. Quando você finaliza, ele grava no seu drive o vídeo e grava o chat. Aí você manda Grava. Isso, eu te lembro, então. Mando sim, não tenha erro. Beleza, obrigado. De nada. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Se cuidem, fiquem bem. Um abração. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Antônio. Vamos pronto.